serei 25 minutos a 30, acredito que eu vou conseguir, não sei, claro que eu não vou conseguir, eu vou parar no meio, mas eu vou tentar. Amém, gente? Está pronto aí para receber de Deus? Uma palavra simples, o Evangelho de Cristo, né? O que nós estamos pregando? O que está sendo pregado? O que nós anunciamos? O Evangelho de Cristo. Tem uma coisa interessante sobre a palavra Evangelho, eu estava lendo esses dias, sobre o que realmente significa, o que deu fundamento, e o que fez os apóstolos chamarem essa palavra de Evangelho. O que levou, né, na verdade, uma curiosidade sobre por que falamos Evangelho. Você sabe que durante muito tempo, um pouco antes do século I, a partir de Cristo, grande parte do mundo estava sendo ocupado pelo Império Romano, e os imperadores, né, você conhece a história dos imperadores, foram vários imperadores, foram 4 dinastias, em cada dinastia dessas tinham vários imperadores, e eu não consigo enumerar certinho o nome deles, mas a partir de um deles, o imperador, ele recebeu, ou seja, ele se auto-intitulou o próprio Deus na terra. Então, o que o imperador falava era como se Deus estivesse falando. O imperador falava para o povo que algo deveria ser feito, e aquilo que o imperador estava falando era como se Deus falasse. Então, a palavra do imperador é uma palavra em tese, transformadora, porque era o imperador falava, e as coisas tinham que acontecer, porque como ele era o representante de Deus naquela terra, tinha que acontecer. E essa palavra que o imperador falava, endossada como se fosse a palavra de Deus, se chamava o quê? Evangelho. A palavra do imperador era Evangelho. Quando Jesus vem, quando a nova aliança é lançada, e os discípulos passam a ser chamados depois também, além de discípulos, eram apóstolos, e começaram a disseminar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, né, mais especificamente, ele vai chamar essa palavra, Pedro também, de evangelho. Por quê? Porque ele está pegando essa palavra que já era conhecida naquele ambiente, naquele local, né, ali onde o Império Romano dominava. Quando se falava evangelho, se ligava que era uma palavra que deveria ser transformadora, porque vinha de Deus. E aí começou-se a dizer que o verdadeiro evangelho era Cristo. Por quê? Porque Cristo dá uma palavra, mas a transformação atrás da palavra do imperador não acontecia, porque ele não era Deus. E a palavra de Cristo não, era uma palavra transformadora, onde ele fala, onde ele entra, onde ele se hospeda, tem libertação, tem cura, as pessoas são curadas, libertas, há uma transformação, e é por isso que eles falavam, esse é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque é a palavra de Deus falada aos homens que tem poder para transformar. Esse é o evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar o evangelho agora para você. E é para a gente entender que nós estamos falando de quê? De uma palavra que tem vida e que tem o poder de transformar todo aquele que crê. Eu preparei uma palavra aqui, e durante o louvor me veio um texto para eu ler antes da palavra e eu ler depois da palavra o mesmo texto. Esse texto que eu vou ler para você aqui agora é um texto que eu li durante a minha semana, mais de uma vez eu meditei nesse texto durante a semana. E eu fiquei lendo esse texto, eu falei, meu Deus, mas um dia eu vou pregar sobre esse texto. Eu pensando, um dia eu ainda vou pegar esse texto, vou preparar e vou pregar. E eu estou aqui agora e eu estou com o meu coração assim, ler o texto primeiro e ler o texto depois. Esse texto. Eu não vou explicar esse texto, não preparei nada sobre esse texto, mas eu vou ler o texto. Amém, gente? Não está aí, tá, gente? Então, eu vou falar agora, vocês botam. Lucas 16, 19. É um negócio muito legal, cara. Vamos nessa. Até porque esse texto fala por si só. Só o texto já fala. Porque é o Evangelho. Entendeu? Agora, quando falar o Evangelho, tu já entendeu o poder e o peso que tem essa palavra Evangelho, né?
Você já conhece esse texto? Diz assim, ora, isso é Jesus falando sobre, é Jesus quem fala aqui, contando essa história. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. A ostentação não é agora não, irmão. Não é que a gente fala, pô, está ostentando, tal. Já tinha ostentação já, olha aí. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos. Imagina isso, a cena, irmão? Está imaginando a cena? Ele lá em tormentos, ele levanta os olhos e viu de longe Abraão. E o Lázaro do lado de Abraão. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Eu falei que não ia comentar o texto, mas não tem como eu não comentar esse versículo. O cara era orgulhoso, era arrogante, até depois de morto. Nem no inferno ele não mudou. Olha o que ele fala: Pai Abraão, manda esse mendigo aí vir aqui, pelo menos dá uma ordem para ele vir aqui me servir. Percebeu como ele fala? Manda que Lázaro venha. Gente, Lázaro não tinha nada a ver com isso. Estava lá no seio de Abraão, glória. Estava lá no céu, abençoado, não tinha que, enfim. Mas Abraão disse, é isso aqui que eu acho que nós temos que pensar. Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Coitado do Lázaro, gente. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Entendeu o texto? Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas que ele estava pregando o evangelho naquele momento, principalmente para os próprios judeus. Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu venho estabelecer e inaugurar o reino de Deus. Eu venho com uma palavra do Pai para que haja salvação, e todo aquele que crer em mim, que sou o Filho de Deus, terá a vida eterna. E essa palavra que foi pregada, certamente, esse homem ouviu essa palavra e ouviu sobre Cristo. Só que, como muitos, ele não acreditou. Ele falou: isso é história. Isso é para enganar o povo.
Esse negócio de Jesus é o caminho, isso aí é bagatela, isso não existe. E com certeza essa foi a atitude desse homem em vida. E Jesus está querendo mostrar que no momento em que ele morre, aquilo que se fala em vida se cumpre. Aquilo que estava se falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ao seio de Abraão, se não passar por uma crença de que eu sou o Senhor, e confessar-me como Senhor e Salvador da sua vida. E essa pregação está sendo feita até hoje, do Evangelho que eu falei para você, que é onde hoje, nesse momento, você que está aqui, você que está ouvindo a gente online, ao vivo, em qualquer lugar do planeta que você esteja, ou que vai ouvir depois esse vídeo que fica lá no nosso arquivo, eu quero dizer para você, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, hoje Ele está dizendo, a lei e os profetas estão sendo pregados para você. Para dizer para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai te dar vida em abundância, Ele transforma a tua casa, Ele transforma a tua mente, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. O que eu faço? Creia nele de todo o teu coração. Quase. Me deu até um frio na barriga agora. A água derramou-se, gente. Meu Deus, me muda, Pai, muda também a mim. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está aqui. E quando Jesus fala essa parábola aqui, Ele está querendo dizer o seguinte, prestem atenção, o que eu estou dizendo é verdade, não pague para ver. E quando esse homem chegou lá, ele falou, deixa eu voltar para ver, agora eu estou vendo que é verdade, deixa eu voltar para avisar. Aí tem uma outra questão, de que muitos acreditam que os mortos voltam para falar conosco. Essa teoria é até muito boa e bonita, se você pensar. É um negócio altamente confortante, irmão. Não, porque você vai se comunicar, fica tranquilo, o seu ente querido está num lugar de paz, já vi aqui, de tranquilidade. Você vem aqui, nós vamos falar com ele, está por aqui ainda. Aí ele vem e fala com o parente. Fala com o parente dele, né? Não, ó, tá tudo bem aqui, tá tudo ótimo, tá tudo certo, nós estamos em paz aqui. Isso foi só uma passagem, daqui a pouco eu estou de volta. E quando você fala também de, né, sobre até a reencarnação, é muito legal, que na reencarnação ninguém era uma barata, ninguém. Não, porque eu era um rei inglês na Idade Média, e agora eu voltei para... Não, ninguém era mendigo, ninguém era... Só que a Bíblia já diz que os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem à região do silêncio, e aquele que chama pelos mortos, respondem o quê? Demônios, está escrito na palavra de Deus. Vocês têm Abraão, e aí Jesus estava projetando para a vida dele, que ele falou, olha, se eles não estão crendo em Abraão, não estão crendo nos profetas, quanto mais ele fala sobre ele, eles não vão crer, não estão crendo nem em mim, que eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e ainda assim não vão crer. Mas você que está aqui porque você creu nessa palavra, nessa mensagem do Evangelho. Nós vamos batizar, né, hoje são só as nossas irmãs, por quê? Porque elas ouviram essa palavra e elas creram que Jesus é o Senhor. E agora nós confessamos diante de Deus, dos homens, e nós vamos viver a vida com Ele. E estamos aguardando o seio de Abraão. Então, esse era o texto que eu ia ler antes. Foi quase a pregação, né? Mas eu queria dizer o seguinte, quando nós somos batizados, né, o que é o batismo e para que nós fomos chamados? Qual é o objetivo de estarmos na casa de Deus? Nós fomos chamados, eu te respondo, para nós sermos testemunhas do reino de Deus. Em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa é uma palavra do Senhor Jesus que foi dada aos apóstolos naquele momento em que a igreja estava sendo, vamos dizer assim, materializada. Estava sendo instituída como igreja, nós conhecemos hoje na terra, e Jesus dá essa palavra para eles, mas essa palavra, ela não se limitava só a aqueles irmãos, ela se estende para mim e para você. Nós fomos chamados para sermos testemunhas desse reino. Como eles compunham esse grupo inicial da igreja, eles a receberam, mas essa palavra ainda revela o plano e a vontade de Deus para todo cristão. Nenhum de nós foi gerado, resgatado em Cristo para ficarmos com os nossos braços cruzados e não avançarmos nessa nova vida que nós agora estamos empenhando, estamos andando. O apóstolo Pedro, ele exortou os cristãos na sua segunda epístola, mostrando que Deus não quer que sejamos pessoas ociosas. Eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou batizado e agora eu tenho que avançar num crescimento, eu tenho que dar um fruto. Segundo Pedro 1,5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade ao amor. E o 8 é o versículo que eu quero ler, que diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, nós precisamos ser testemunhas do reino de Deus e nós precisamos ser pessoas dentro do reino de Deus produtivas. Nós precisamos dar resultados dentro desse reino para o reino. Nós temos uma responsabilidade a exercer. Nós fomos alcançados com um propósito. E propósito no reino de Deus é o que a Bíblia sempre está dizendo que nós temos. Filipenses 3,12 diz assim: mas vou prosseguindo, o apóstolo Paulo diz, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fica uma busca de olhar para a minha vida, para o meu cotidiano, para os meus relacionamentos, para o meu dia a dia. Eu preguei isso hoje de manhã, mais ou menos. Olhar para a vida que você está vivendo e eu estou vivendo e perceber se nos meus relacionamentos, nas minhas reações, eu de fato estou tendo ou exercendo, demonstrando um caráter de Cristo. Porque você quer ver quando nós somos testados no caráter, como nós podemos saber se a nossa vida está caminhando dentro de um caráter correto? É quando nós estamos em momentos difíceis. No momento em que você é pressionado, é que você vai dizer quem você é dentro de você, e eu também. Quando está tudo certo, irmão, é bênção. Sobrou R$5.000 na sua conta esse mês, sobrou. Quem dá um glória aí? É forte esse glória? Esse glória é forte. Aleluia. Além de sobrar esse dinheiro, está tudo certo na tua casa, não tem nenhum problema, relacionamento, tudo funcionando, amém? Acabou de comprar tua casa própria. 3 quartos, sala, cozinha, churrasqueira, piscininha. Oh! Dentro de um condomíniozinho fechado, irmão. Está atribulado aí? Não, pô. Comprou o carro novo, zerinho, não tem manutenção e nem tem que fazer vistoria. Está tudo certo. Aí, sem querer, tu está na rua, alguém pisa no teu pé com força, te dá um esbarrão, tu está dentro desse contexto que eu te falei, o que você faz com a pessoa? O cara, meu irmão, que isso, cara? Está tudo bem. A casa está toda revirada. Estourou um cano para o vizinho, tem que fazer obra, você está 5 negativo, não tem nem como fazer. Queimou tua geladeira. Gente, já teve uma tormenta dessa? Alguém já passou isso? De queima tudo? Já teve? Jesus!
uma tribulação na tua vida. Aí o irmão não, alguém na rua, sei lá, alguém passa perto de você e pisa no teu dedinho mindinho. Não, isso não, que isso é muito assim improvável. Ah, passou por você e pisou no teu dedinho mindinho. Acontece pouco. Vou falar um negócio que acontece mesmo de verdade o tempo inteiro. Você no Guanabara, fila lotada. Ah, agora tu veio para a realidade, né? Aí, ó, tu fala assim, tu tá sozinho, carrinho cheio, conseguiu para tu entrar na fila, aquela fila quilométrica. Aí tu faz assim, ó, o carrinho tá aqui, ó, o carrinho aqui. Você, esqueci o sabonete ali. Tu faz assim, ó, aqui você, ó. Quando tu volta, tá o cara assim, ó, na tua frente. Pô, esse cara não estava na minha frente, não. Tu já teve isso assim? Gente, eu não estou ficando doido, não, mas não era esse cara que estava na minha frente, não. Aí, se você está na primeira situação que eu falei, como que tu faz? Não, irmãozão, o que tu tem aí? É só um carrinho e meio? Não, tudo bem, um carrinho e meio. O meu tem 2 carrinhos, está tudo bem. E a segunda situação, irmão? Tu já está, imagina, e fez os cálculos do teu carrinho, tu fez os cálculos, tu está orando por alguma coisa, está na promoção para tu conseguir levar tudo. Aí o cara entra na tua frente, irmão. Tu pegou 5 horas da manhã o metrô aqui, ó, na Pavuna, foi igual uma sardinha na lata, voltou, aí chegou 6, 7 e pouca, foi para o Guanabara lotado, e esse momento agora são 9h30 da noite. E você ainda vai acordar 4h30 para poder pegar de novo amanhã. Porque não é sexta não, irmão. Esse dia que eu estou falando é segunda-feira. É. Aí eu estou falando sobre o caráter de Jesus. Quando que o meu caráter e o seu caráter são testados? É agora, nesse momento. O que eu e você fazemos? Mas pastor, meu direito. Estava falando de manhã que Jesus falou, se pegar a tua capa, entrega a outra. Túnica, né? Túnica e capa é a mesma coisa. A gente faz isso, irmão. Pastor, está ruim para mim, mas não tem problema. Para mim também está ruim. Porque eu ainda não tenho ainda asa não, irmão. Eu nem estou no céu, eu estou aqui na terra igual você, irmão. Mas se não estamos ainda, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos buscar, estar e ter o caráter de Jesus. Você pode até falar, ô amigão, acho que você esqueceu, eu estava aqui. Ele sempre fazia, eu nem percebi. Mentiroso, cara de pau. Você pode fazer isso. Ou você pode chegar, né, irmão? Tu tá cego? Pronto. Já começou a discussão. Eu lembro sempre do Rafael. Porque comigo o pessoal faz, mas olha para mim assim, fala assim, esse daí é o mais bobão, entra aí. Mas se tiver o Rafael lá comigo, o Rafael, já contei essa, não vou contar não. Já contei essa história, não? Já contei essa história. A gente foi fazer uma viagem missionária. Já contei, né? A gente foi fazer uma viagem missionária, eu, Rafael, o Alex e o Wesley, estamos passando na máquina de raio-x no aeroporto, né? Para fazer a revista para poder embarcar. Aí, beleza, estamos passando, sei o quê. Estamos voltando, aí o pastor Fernando deu uma cajuína, que é um refrigerante lá de Pernambuco, né? Lá da área do Nordeste. Tem uma cajuína aí, deu uma cajuína para o Alex, deu uma cajuína para o Rafael, beleza, aí dentro da mochila do Alex e do Rafael estava com a cajuína. Aí o Alex passou primeiro, tem a segurança, passou, aí o cara viu a cajuína, quando chegou na hora do Alex, o cara falou, por favor, abre a mochila aí, e o que é isso daí?
Aí o Alex, moço, não, é a cajuína. Todo, né? Tá, tudo bem, isso aqui. Então tá bom, então tá bom. Aí atrás passou o Rafael. Mesma coisa, irmão, igualzinho. Cajuína, não sei o que e tal. Aí, quando o Rafael parou assim na frente do cara. Aí o cara fez assim. É igual dele, cajuína? Não, pode passar. É cajuína? Tá, amém. Glória a Deus, que ele falou. Então, se você está com ele na fila, não acontece. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos, como nós estamos reagindo quando nós somos afrontados, quando nós somos pressionados, aí é que nós precisamos ver como está o caráter de Cristo em nós, que o caráter de Cristo nada mais é do que a revelação do fruto do Espírito na nossa vida: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, misericórdia, porque contra essas coisas não há lei. Esse é o caráter do próprio Cristo em nós, esse é o poder transformador do Evangelho que faz isso na tua e na minha vida. Aquele que era arengueiro hoje não briga mais com ninguém. Por quê? Porque o Evangelho transformador pegou ele aceitou Cristo, ele recebeu como Senhor e ele começou a viver o que a palavra diz. O que acontece? Ele muda, ele transforma, porque esse Evangelho é transformador. O plano revelado de Jesus à sua igreja foi o de fazer de cada um de nós as suas testemunhas. Vivemos para isso, e se a nossa vida cristã não está servindo a esse propósito de ser verdadeiramente testemunha de Jesus, é porque precisamos remoldar o padrão de Deus em nós. E aí a testemunha tem algumas características, eu não vou conseguir falar tudo, mas a testemunha, o que é uma testemunha? Testemunhar não é simplesmente pregar ou evangelizar, além de ser isso. Também é isso, o resultado acaba sendo esse. Mas a definição das testemunhas, você vai ver até aqui na igreja, diz assim, o que é a testemunha? Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Uma testemunha fala do que viu e do que ouviu. Isso significa que uma característica da testemunha, ela tem que ter experimentado o reino de Deus e o Espírito Santo na vida dela. Ela tem que ter ouvido essa palavra, ela tem que ter recebido essa palavra, ela tem que ter tido a vida dela mudada por essa palavra, para então ela poder, para depois ela poder testemunhar de verdade, com propriedade, aquilo que ela viveu em Cristo. Ou seja, nós não podemos testemunhar se nós não tivemos essa experiência real com esse Deus. Esse é o caráter da testemunha. E ela